Fala galerinha, tudo jóia? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre respiração celular, um assunto aí que é temido por muita gente. Mas afinal, galera, o que é respiração celular? Respiração celular é um processo bioquímico que tem como objetivo produzir energia. Essa energia, a gente vai dar um nome para ela, a gente vai chamar de ATP. A respiração celular ela é dividida em 3 fases. A primeira fase da respiração celular a gente vai chamar de glicólise. A glicólise ela ocorre lá no citosol, ou também chamado de hialoplasma. A segunda etapa da respiração celular é chamada de ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, que ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial é o líquido que banha toda essa mitocôndria, tá joia? A terceira etapa da respiração celular a gente vai chamar de fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa também ocorre na mitocôndria, porém ocorre nas cristas mitocondriais. Para exemplificar, galera, aqui tem a nossa célula. Nossa célula a gente encontra aqui o citosol, toda essa região aqui, ou também chamado de hialoplasma, que ocorre a glicólise. Aqui a gente tem a organela chamada mitocôndria, ocorre o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, e a fosforilação oxidativa. A primeira etapa da respiração celular a gente já conhece, é a glicólise, que ocorre lá no citosol, ou também conhecido como hialoplasma. Galerinha, mas o que significa a palavra glicólise? Glico vem de glicose e lise significa quebra. Então é a quebra da molécula de glicose. Para iniciar o mecanismo de glicólise, a gente precisa saber da onde veio essa molécula de glicose, como que ela entrou no citosol. Após uma refeição, pessoal, por exemplo, você comeu um pedaço de pão. Esse pão ele vai percorrer por todo o nosso sistema digestório. Esse pão vai ser digerido e a gente sabe que o pão ele é um carboidrato, ele é um polissacarídeo constituído de várias moléculas de glicose, é um amido. Então, galera, esse amido ele vai ser quebrado, a várias moléculas de glicose, a vários monossacarídeos. Esse monossacarídeo, essa glicose, proveniente aí do amido, do pão que você comeu, vai entrar na corrente sanguínea e vai ser transportado por um hormônio que é produzido lá no pâncreas, chamado insulina. Então a insulina vai transportar essa glicose para o interior das células. Quando essa molécula de glicose se encontra dentro da célula, lá no citosol, também conhecido como hialoplasma, ela vai ser quebrada, vai ocorrer a lise da glicose. Para isso, pessoal, é necessário investir energia para a gente conseguir quebrar essa molécula de glicose. Dessa forma, eu vou investir 2 moléculas de ATP para eu conseguir quebrar essa molécula de glicose. A partir do momento que eu invisto 2 ATPs, esse ATP ele vai perder um fosfato e vai se transformar em ADP. Da mesma forma, o outro ATP. Ele vai perder um fosfato e vai ser transformado em ADP. Essa molécula de glicose agora, ela vai ter 2 fosfatos, provenientes das 2 moléculas de ATPs. Dessa forma, a minha molécula de glicose agora vai ter 2 fosfatos, um em cada extremidade. Para que é importante ter esse fosfato na molécula de glicose? Agora não é mais chamada de glicose, é frutose 1,6-bifosfato. Ela teve uma transformação. Para que é importante ter esses 2 fosfatos aderidos nessa molécula? Galera, esses 2 fosfatos são necessários nessa molécula para não correr o risco dessa molécula sair da célula. Então é uma maneira segura de deixar essa molécula dentro da célula e ocorrer todo o processo de glicólise. Tá joia, galera? Essa molécula com 2 fosfatos agora, que é uma frutose 1,6-bifosfato, que era uma glicólise, ela vai ser quebrada, vai ocorrer a lise dessa molécula de 6 carbonos. Quando ocorre a lise dessa molécula de 6 carbonos, ela vai produzir 2 moléculas com 3 carbonos. Só que você vai me perguntar o seguinte: Diego,
Aqui eu tinha 2 fosfatos. Por que que aqui eu tenho 4? Galera, o que vai acontecer? Vai entrar dois fosfatos na jogada. Esse fosfato é proveniente da molécula de 6 carbonos. Esse fosfato aqui também é proveniente da molécula de 6 carbonos. Esses outros dois aqui são os que foram adicionados no processo. Galera, é importante saber que quando é quebrada essa molécula de 6 carbonos, são produzidos 4 íons H+. Esses íons H+, são capturados por aceptores de H+, por aceptores de elétrons, chamado de NAD. O NAD é responsável por capturar esses elétrons e esses H+. Como são produzidos 4 íons H+, 2 íons H+, né, esses dois NADs aqui vão pegar, produzindo 2 NADH. Só que ainda faltam 2 H+, e eu só tenho 2 NAD+. Então, esses 2 H+ restantes ficam aqui na reação de glicólise. Galera, essas duas moléculas aqui de 3 carbonos com 2 fosfatos cada, vai dar origem a 2 moléculas de 3 carbonos, só que agora sem os fosfatos. Então vai produzir aqui uma molécula com 3 carbonos, né, sem o fosfato, outra molécula aqui de 3 carbonos sem o fosfato. Essa molécula eu chamo agora de piruvato, né? Então eu formei 2 moléculas de piruvato. Galera, para onde foram esses fosfatos? Aqui no meio da minha reação eu tenho ADP. Esse ADP vai ser responsável por capturar esse fosfato e esse fosfato aqui. Cada ADP é responsável por capturar um fosfato. Se eu tenho esses 2 ADPs aqui, cada um vai ser responsável por um fosfato, produzindo 2 moléculas de ATPs. Aqui ocorre a mesma coisa. Eu também tenho ADP aqui no meio da minha reação. Cada ADP é responsável por capturar um fosfato, produzindo então 2 ATPs. Tenho 2 ADPs, consegui 2 fosfatos, 2 ATPs eu vou produzir também. Galera, o que é interessante aqui no final da glicólise? Notem que para eu conseguir clivar a minha molécula de glicose, eu tive que investir 2 moléculas de ATPs. Concorda comigo? No final do processo, eu consegui produzir 2 ATPs aqui e 2 ATPs aqui. Ou seja, eu produzi 4 ATPs. Só que se eu perguntar qual é o saldo da glicólise, o saldo da glicólise é o que eu produzi menos o que eu gastei. Então o saldo da glicólise são 2 moléculas de ATPs. Tá joia, galera? Na próxima aula a gente inicia ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico.